Doutor Troster, hoje o assunto do programa Complicações é a Argentina. A razão pela qual eu me pergunto sobre quais são as complicações que impedem o desenvolvimento da Argentina dizem respeito a três fatos dos jornais destas últimas semanas. Uma delas, a notícia de que não se pode comprar dólar livremente no país. Em segundo lugar, a notícia de que o jornal Clarim e outros órgãos de imprensa permanecem sendo perseguidos e sofrendo sanções, como a obrigação de vender quaisquer outros canais de televisão, enfim, da permissão de só haver um canal. E também tem uma desconfiança geral, que foi expressa, inclusive, pela presidente Dilma há alguns meses, em relação às estatísticas da Argentina. O que acontece? Um país em que a gente não confia nas estatísticas dele é um país que está prejudicado internacionalmente, não está? Tá, eu acho que primeiro o título do programa Complicações para a Argentina se aplica. Eu fico muito triste com o que está acontecendo, bem da verdade, fico até deprimido às vezes com o que está acontecendo lá. Assim, eu acreditava assim, que a distância entre a Argentina com os países mais desenvolvidos ia encolher ao longo dos anos. Tá. E está aumentando cada vez mais. Tá. Não só economicamente, quer dizer, miséria, por mais que o que digam as estatísticas, você vê que cada vez mais. Pega agora com as Olimpíadas. A Argentina, nos esportes, era uma potência. É o único país, por exemplo, na história das Olimpíadas, de ter 3 maratonistas entre os melhores, os 10 melhores. Quer dizer, nem os africanos ainda tem isso. Quer dizer, então, em esporte, em educação... Foi o primeiro país do mundo a erradicar o analfabetismo, eu li no artigo 6. Foi o primeiro país a erradicar o analfabetismo. Falando de educação, por exemplo, não só assim a produção acadêmica ganhou 5 prêmios Nobel, mas em literatura, assim, o que você produzia em literatura, todas as grandes editoras da língua espanhola estavam em Buenos Aires, quer dizer, agora estão na Espanha, no México, em outros países, quer dizer, era um centro de cultura, um centro esportivo, assim, e aos poucos está perdendo o brilho. E assim, a causa básica, quer dizer, na Argentina hoje, assim, se a gente for olhar os últimos anos, é um governo populista e ruim, ineficiente. Quer dizer, mas isso não começou agora. Não, eu acho que assim, são duas coisas. Se a gente for olhar assim, a história argentina, depois que você consolidou a Argentina como país, quer dizer, diferentemente do Brasil, quando aqui saíram os portugueses, continuou toda a burocracia, toda a legislação, quer dizer, foi uma transição em que você manteve a estrutura de governo, você só mudou o vínculo. Na Argentina você teve uma ruptura, o vice-rei foi embora, mas junto com ele foi toda a burocracia, toda a legislação, tudo isso foi embora. Então, isso não foi bom ou foi ruim para a Argentina? Isso é 1816, né? 1810 foi emancipação. Tá. Quando Napoleão invadiu a Espanha, os argentinos já tinham um movimento assim, não muito definido, tinha divergências internas, mas em maio de 1810 eles se emanciparam da Espanha. Tá. Aí depois, quando voltou o rei da Espanha, ficou esse dilema, aí que declararam a independência em 1816. Tá bom. Mas em 1813 eles já estavam combatendo os espanhóis. Tá. A primeira batalha foi 3 de fevereiro de 1813, a Batalha de São Lourenço, que falou, vamos tirar os espanhóis da América. Tá. Mas então... de 1816 ou 1810 a 1850, você teve muitas guerras civis na Argentina para decidir se ia ser unitário, se ia ser que tipo de federação ia ter, que tipo de legislação. Mas aí você pôs uma Constituição, você teve alguns presidentes assim, que se focaram no futuro, essa questão do analfabetismo, transporte. No século XIX ainda? No século XIX. Em 1853 você começou com isso. Certo. E até 1930 a Argentina cresceu, virou a 7ª economia do mundo. Foi realmente assim. Aí em 1930 começaram, na minha leitura da Argentina, começaram os problemas. Você teve uma revolução.
que é o problema com uma revolução? É que as pessoas são mais fortes que as instituições. Quer dizer, e aí, pessoas sempre estão focadas em objetivos pessoais, pela própria definição. Aí você começou, aí depois veio Perón, aí começou... O que aconteceu em 1930? Porque você sabe, a gente ignora completamente. Que revolução foi essa de 1930? Puseram um governo, entraram militares, aí puseram outro presidente. Independentemente dos motivos do presidente que foi deposto ter sido fraco, quer dizer, eu acho que a instituição foi violentada. Mas o que acontece? E você, aos poucos, começou a ter governos cada vez mais personalistas. Aí veio outra revolução, outros, cada vez mais, a instituição mais fraca, e aí você começou a depender de presidentes. E presidentes dependem muito de apoio, né? Então, ditadura, repressão, por exemplo, que começou contra opiniões diferentes, começou no governo de Perón, isabelita. Mais de 600 desaparecidos foram antes dos militares. E que ano é isso? Isso em 1973 a 1976, que foi o interregno entre as duas ditaduras, que começou o AAA, começou a repressão. AAA é a Aliança Anticomunista. Da Argentina. Sim. Mas o problema, assim, independentemente desse problema, o que acontece? As pessoas preocupadas com o futuro do país ou foram limpadas, né? Desapareceram, como são chamadas, ou foram embora. E aí, cada vez mais, a qualidade da política é bom. Eu não sei se a qualidade da política? Perde, cai muito. Tá bom. Se a gente compara hoje na América Latina, por exemplo, os países como Chile e Colômbia, que têm instituições fortes. Chile, em toda a história dele, desde 1800 e pouco, só teve a ditadura do Pinochet no meio. Então, você discute políticas públicas, você discute o que está acontecendo. A Colômbia é outro caso assim, que está crescendo, está melhorando, assim, está focada assim. Alternância de governos, por exemplo, a presidente anterior que saiu, possivelmente volta. E aí volta para a Argentina. Você teve um presidente agora, voltando mais especificamente. Você teve depois do... Você teve primeiro com Menem, ele fez alguns avanços, e aí de volta, até que tirou o cavalo do governo, porque não queria assim todas as restrições fiscais. Queria, sabe, dando o que se recebe, aquela política fiscal generosa. Sim. Diz que ela caiu tudo no que aconteceu em 2001, que você teve um presidente, o De La Rúa, que era um presidente fraco. Aí 5 presidentes seguidos, o calote, tudo. Aí a Argentina começou de novo com Kirchner. O primeiro discurso de Kirchner foi bom. Ele renegociou a dívida externa, era impagável. Combinado com isso, a valorização das commodities, que ajudou a América Latina inteira. Em vez de fazer reformas, de fazer acontecer, de fazer o país crescer, ele é da geração, assim, coincidentemente, ele nasceu no mesmo ano que eu, em que sonhava com uma Argentina melhor, que fazia as mudanças, era contra a ditadura, em pensar no futuro. E virou um populista, assim, focado no curto prazo, resultados imediatos, aquele dando que se recebe, e começou, assim, a subsidiar tarifas públicas. Para não aumentar o preço da luz, começou a subsidiar. Para o gás, começou a subsidiar. Começou a limitar aumentos. Quer dizer, são coisas que você vai fazendo aos poucos, né? Mas que agora estão cobrando o preço, isso que você começou a falar. Está faltando dólar no país, vai faltar dólar. Então, em vez de promover uma desvalorização, não, tenta segurar o câmbio e proibir a compra de dólares. Então, hoje você tem que fazer uma declaração de onde conseguiu dinheiro para poder viajar, coisa que aqui você tinha assim há 20 anos atrás, isso acabou. Ainda tem um pouquinho, mas em proporção. A dinâmica fiscal, quer dizer, não tem mais os subsídios. Quando vai aumentando a inflação, ou as empresas ficam deficitárias, os subsídios têm uma dinâmica que estão aumentando cada vez mais. Então, essa demanda assim, de recursos, primeiro pegaram o fundo de apoio, tipo um INSS, que era um fundo grande, falaram, não, nós vamos estatizar porque é bom, né?
mais para gastar dinheiro. Banco Central, que tinha restrições para gastar, não, é melhor faz um empréstimo para o governo federal. Quer dizer, uma série de medidas assim, sem sentido. Dou um exemplo que é muito bom, é o sequestro de gols. Quer dizer, ela sempre faz comparações com a ditadura. Então, falou do sequestro de gols. Aí, pá. O que é sequestro de gols? É porque alguns jogos... Isso é uma expressão da presidente atual, da presidente Cristina. Tá. Então, ela fala assim, estão sequestrando os gols, quer dizer... gols do futebol. Gols do futebol. Mas o que acontecia? Alguns dos programas, como aqui no Brasil, passam na TV aberta, outros na TV fechada. Quer dizer, alguns jogos passam na Globo, na Record, na Bandeirantes, outros são no Sport TV. Quer dizer, quem assina vê, quem não assina não vê. Aí ela quis por todos. Aí o que acontece? É mais subsídios. Aerolíneas Argentinas... Mas como que ela fez isso? Qual foi o mecanismo? Quer dizer, o que você está contando é que é obrigatório, então, que a televisão aberta transmita todos os jogos de futebol? Ela comprou todos os direitos de todos os jogos de futebol. Ela quem? O governo? O governo. Então, todo mundo pode assistir futebol. Mas tem que pagar, ninguém sabe. O mérito, óbvio, que quanto mais... Isso fez subir a popularidade da presidente Cristina? Tudo que você faz esse tipo de gasto ajuda a popularidade. E quanto pode custar? Quanto pode ter custado ao Estado argentino acho que uns isso? 400 milhões de dólares, um absurdo, assim, um número estratosférico. Que televisão, hoje, a grande receita dos clubes é a venda... E só passa na TV... na Argentina tem uma televisão controlada pelo governo? Tem. Tá. Mas tem do governo, mas tem os canais... Mas a do governo, assim, não sei números de Ibope, né? Mas a ideia é que ela compra os direitos e libera para todo mundo. Até então aparece quando você assiste jogo de futebol, mesmo na televisão brasileira, se você olhar o jogo argentino, diz futebol para todos. Isso. É isso. Ou, por exemplo, Aerolíneas Argentinas. Outro exemplo, privatizou a aerolínea, que era deficitária, foi privatizado, o déficit está aumentando. Acho que cada passagem aérea que alguém compra, o governo acaba pondo o equivalente a $1.000 por passagem, por conta do déficit. Não só isso, como os Mas não privatizou? Não, estatizou. Estatizou novamente. Estava privatizada e estatizou novamente. Está com déficit. Tá. Cada passagem, essa é uma conta que eu vi, custa $1.000. Quer dizer, cada vez que alguém compra uma passagem e paga, sei lá, $300, o governo entra com mais $1.000. E os aeroviários também já estão reclamando. Então, mas, ok. Mas veja, era o país que primeiro erradicou o analfabetismo no mundo. Sim. É um país que tem 5 prêmios Nobel. Sim. No Nobel, dos quais 2 são de bioquímica, o que não é trivial. É menos trivial do que o Prêmio Nobel da Paz, digamos, né? Tem um Prêmio Nobel de Literatura, o que é excepcional. Mas como é que vocês, argentinos, digamos, permitiram que isso acontecesse? É uma vergonha. Eu acho que somos todos cúmplices, é uma vergonha. Muitos morreram para que isso não acontecesse. Muitos foram embora, quer dizer, em vez de ficar lá protestando. Você, por exemplo? Eu fui embora, eu me sinto mal nesse sentido. Você veio embora quando? Há quanto tempo você está no Brasil? Eu vim no final dos anos 70. Quer dizer, e pior, e os que ficam, às vezes, estão desiludidos, sabe? Ninguém quer se misturar. Aqui todo mundo fala, da política, né? E é uma política, assim, que não atrai gente nova, não atrai... A política argentina, você diz? A política argentina não atrai gente como poderia atrair. Eu acho que E é difícil, quer dizer, o governo é um governo que persegue até, assim, você tem uma realidade conspirando contra o governo. Em vez de corrigir essa realidade, o que você faz? Você começa, primeiro interveio no INDEC, que é o IBGE de lá, então as estatísticas. O que é mais triste com as estatísticas é que a Argentina, quando fez a renegociação, alguns dos bônus são pagos em função do índice de inflação. Quer dizer, então uma coisa é você mentir, a inflação não é tanto, outra coisa é você alterar outra estatística, lesar investidores. Quer dizer, é triste, assim, é triste, não tem, é deprimente
ver esse tipo de coisa. Agora, quais são as fortalezas da Argentina, Trasta? Bom, primeiro, capital humano, tem capital humano de sobra, né? Assim, educação continua sendo muito bom, né? Isso. Você sabe dizer qual é o número de pessoas com ensino superior na Argentina hoje? Não sei de cabeça, Tá bom. mas é muito alto, mas o nível, por exemplo, da educação, também você está, assim, mais uma vez, você se destacava, assim, essas rankings internacionais de leitura, matemática, esse tipo de coisa, a Argentina vem caindo, quando eu deveria estar subindo. Você vê, assim, nesses rankings de publicações acadêmicas, isso, é verdade, mas vem caindo. Mas continua sendo um nível muito alto. Tá. Um indicador, por exemplo, livros por habitante é o mais alto da América Latina. Se você vai em Buenos Aires, a quantidade de livrarias que você vê, a qualidade das livrarias também continua sendo muito boa. Quer dizer, então, nesse sentido, você continua, tem um capital humano muito bom. E a renda per capita é maior que a do Brasil ainda, né? Esse advérbio é ruim. O ainda. O ainda, né? O ainda. Assim, é verdade. Esse advérbio dói. Porque a economia brasileira é vista como mais pujante, o país, no entanto, é muito mais desigual, enfim, a comparação não a comparação estritamente econômica não é boa, mas é a comparação que se faz, né? E o Brasil hoje é a 7ª, ou 8ª, ou 6ª economia do mundo, né? É verdade, é verdade. O Brasil tem 4 vezes ou 4 vezes e meia mais população que a Argentina. Pois é. Mas... E o PIB da Argentina é metade do PIB brasileiro. Isso. Ou seja, a renda per capita continua sendo maior, o país é menos pobre. O país é menos pobre, e produtividade agrícola, por exemplo, em alguns segmentos, você vê que é maior. Por exemplo, se começa a chover aqui no interior, se você está numa fazenda e começa a chover, a brincadeira, você vê todo mundo correndo para um lugar coberto e vê quem chega depois e está mais molhado. Se você vai numa fazenda na Argentina, você vê o oposto. Todo mundo correndo para o pasto, né? Você fala, opa... E por quê? Para pegar, tirar o gado, para o gado não estragar a grama. Então, na hora que começa a chover, sai tudo... Quer dizer, tem uma preocupação com produtividade, com alguns cuidados que você não vai ter em breve aqui. Mas você tem isso. Que outras diferenças você vê entre os brasileiros e os argentinos? Você sabe que eu, sendo argentino e torcedor da Argentina, tudo, eu fui o primeiro professor brasileiro de economia em Angola, né? E eles até, acho que uma coisa que eu devia ser um orgulho para o Brasil, quer dizer, enquanto os angolanos, era na época da Guerra Civil, né? Eles estavam em Guerra Civil e o brasileiro era argentino, né? Pois é. E aí eu vi que o Brasil é um pouco mais africano. No bom sentido, eu comecei a admirar, quer dizer, os africanos têm, assim, são mais tolerantes, têm uma noção de família muito maior, assim, uma noção, assim. Então, nesse sentido, eles são se acomodam mais facilmente. Sabe, aqui no Brasil, por exemplo, eu vou dar um exemplo familiar. Eu tinha uma discussão com minha mulher é brasileira, né? Eu deitava puto da vida, né? E no outro dia acordava com a cara amarrada, né? E ela olhava para mim, não, mas a briga foi outra. Eu no começo achava que era falsidade. Então aqui você, sabe, você é mais tolerante. Quer dizer, na Argentina você gosta ou você não gosta. Quer dizer, eu acho que os argentinos são mais... No esporte, por exemplo. Aqui você vai bater bola. Então você joga para ganhar. Sabe? Então tem assim, eu acho que assim, se eu tivesse que falar uma diferença grande, eu diria que o Brasil tem esse componente, acho muito bom esse componente africano forte que a Argentina não tem. Né? Uma diferença entre o Brasil e a Argentina, que também se aponta, é que os militares brasileiros tinham uma espécie de um projeto de desenvolvimento e os militares argentinos não teriam tido esse projeto. Você concorda com isso? Que os militares argentinos estavam simplesmente reagindo a esquerda, ou enfim, era apenas uma reação no sentido mais puro e depois uma grande crueldade, eu poderia dizer, né? Nas perseguições, nos desaparecimentos, na tortura, etc. Enquanto que no Brasil teve desaparecimento, tortura, etc., num grau menor,
mas durante os anos da ditadura, os militares meio que se colocaram algumas metas de infraestrutura e realizaram. Você acha isso bobagem? Ou... E tem, quer dizer, duas coisas. Primeiro, na Argentina, a repressão, a AAA, começou antes dos militares. Isso, e ficou muito pior com os militares, mas existia antes, não é um projeto assim da ditadura, quer dizer, é uma... se suspeita, e a evidência que muitos dos atentados que falaram que eram terroristas foram fabricados. Tá bem. E, por exemplo, chamar, uma coisa que Perón fez, pessoalmente na praça, chamar de montoneiros a todo mundo que protestava. E não é verdade, quer dizer, você não... sabe, ninguém sabia se era montoneiro, chamar, quer dizer, então... já existia, e é muito disso argentino. Segundo, assim, os níveis de corrupção lá foram lamentáveis, quer dizer, isso de sequestrar crianças, quer dizer, tem limites na guerra, tem convenções, quer dizer, mesmo se fosse uma guerra, quer dizer, não tinham direito de fazer o que eles fizeram, né? Assim, eu acho... quer dizer, e aí começou... Mas tinha um projeto de desenvolvimento, esses militares? Tinha um projeto ruim, né? Sei. No Brasil também, de uma certa maneira, é ruim, porque não tem projeto de desenvolvimento bom com supressão de liberdades, né? Eu acho que o Exército, assim, meu sonho de infância, quer dizer, na Argentina, era, assim, ser militar, porque o militar na Argentina, assim, tinha que ser muito bom academicamente, os melhores eram, e esportivamente. Só que quando eu fiz 18 anos, tinha uma ditadura. O exército que tinha que defender o povo estava atacando o povo. Quer dizer, possivelmente, e eu acho que militar, assim, defender a liberdade, a missão é como um padre ateu. Não pode ter um padre ateu, né? Não pode. Então, acho que nesse sentido, eu acho que os dois, acho que os de lá foram... E o Brasil teve sorte que teve um Golbery, que tinha um projeto. Se o projeto era bom ou era ruim, podemos discutir, mas ele pensava estrategicamente, pensava no longo prazo. A Argentina também teve algumas ideias assim, mas piores, eu tenho que reconhecer. Coster, a gente começou a falar, nós estamos no fim do programa, tá? Sim. Mas você começou a dizer quais são as fortalezas da Argentina. A primeira que você disse são as pessoas. Que mais? Onde que a Argentina pode pôr o pé para voltar a ser um país tão rico e, vamos dizer, tão desenvolvido quanto era na América Latina? Então, só com isso daí, pessoas fazem serviços, design, projetos, quer dizer, numa economia cada vez mais de serviços, tem tudo para fazer acontecer. E o grosso da Argentina, ainda a economia, mais da metade do PIB, são serviços. E tem capacidade, se você vê assim, não só na Argentina, o que é produzido ainda, mas como argentinos no resto do mundo. Quer dizer, isso tem como fazer acontecer hoje. Tem também a agricultura, que, assim, por conta das políticas da Cristina Kirchner, quer dizer, não se investiu tanto no setor como poderia, mas pode voltar a fazer acontecer. A indústria está meio capenga, mas, mais uma vez, tem os empresários, tem o capital humano. Eu acho que tem condições de fazer acontecer. Agora, se não mudar, eu fico deprimido. Se não mudar, o quê? A política econômica, começar a parar de olhar, assim, fazer crescer no curto prazo e começar a ver o que tem, o potencial que tem. Assim, eu fico surpreso com tantos sintomas assim, né, a realidade conspirando tanto contra o presidente e a presidente não querendo mudar, sabe, insistindo na tecla errada. Como é que os argentinos olham para o Brasil hoje? Como é que olhavam, como é que olham? Bom, os argentinos gostam do Brasil. Quer dizer, a gente... Brasil, assim, primeiro o clima brasileiro, a hospitalidade brasileira. Quase todos os argentinos que vieram para o Brasil, se vieram solteiros, casaram aqui, né? Ou alguns que vieram casados, trocaram. Então, por essas mulheres menos briguentas. São menos briguentas, né? Na média. Tem algumas argentinas, minha mãe é argentina, né? Mas
Olham bem, olham com parceria, olham com... Assim gostam. Acho que a grande rivalidade, diferentemente do que pensam os brasileiros, a grande rival da Argentina é o Uruguai. No esporte, assim... tá bom. O rival Argentina. Mas, assim, a gente briga mais com o irmão do que com o desconhecido, né? Troster, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Mônica.